Boa tarde, meu nome é Maria Eduarda Rocha, sou estudante do 6º período e vim aqui hoje para a gente tratar brevemente sobre as principais diferenças do controle concentrado de constitucionalidade e do controle difuso de constitucionalidade. Para isso, acho pertinente explanarmos sobre o que é o controle de constitucionalidade. E aí, nas palavras do nosso ex-ministro Barroso, o controle de constitucionalidade vai ser esse mecanismo que existe para manter a harmonia dentro do ordenamento jurídico, através de uma verificação de compatibilidade entre leis infraconstitucionais e atos normativos e a própria Constituição. Ou seja, além de existir essas leis e atos normativos, elas precisam ser válidas, verificadas e compatíveis com a Constituição. Ou seja, não podem ir contra os princípios constitucionais e todos os artigos que estão dispostos na Constituição. Dessa forma, verificada a inconstitucionalidade dessas leis e atos normativos, elas perdem a sua validade e, consequentemente, seus efeitos, certo? Sendo eliminados do ordenamento jurídico. Para compreendermos o controle de constitucionalidade, precisamos lembrar de duas características da nossa Constituição. A primeira, a rigidez. Pelas palavras de Canutilho, essa característica vai permitir com que o poder do Estado seja limitado e aí, dessa forma, os direitos fundamentais sejam protegidos. A segunda característica é a supremacia da nossa Constituição. Para compreender essa, vamos relembrar a pirâmide de Hans Kelsen, em que ele coloca lá no topo a Constituição Federal. Isso significa dizer que todas as leis e atos normativos infraconstitucionais são submissos à Constituição. Dessa forma, precisam estar coerentes e condizentes com o que é previsto pela lei maior. Agora que tudo está se encaixando, precisamos entender que esse controle de constitucionalidade ele pode ser classificado de diversas formas, quanto à sua natureza, quanto ao momento em que ele vai ser exercido, ou seja, repressivo ou preventivo, quanto ao órgão judicial que exerce esse poder. E aí é onde a gente chega. Quando a gente foca nessa classificação, o órgão judicial que vai exercer pode ser dividido em dois: controle de constitucionalidade difuso e o controle de constitucionalidade concentrado. E aí vamos destrinchar melhor um pouco sobre cada um deles. O controle difuso de constitucionalidade, também conhecido como sistema americano, ele pode ser exercido por qualquer juiz ou tribunal através de uma via incidental, em um caso concreto. Então, por exemplo, João e Ana estão em um processo, em um litígio, e aí uma das partes alega que a aplicação daquele dispositivo viola direitos constitucionais seu e vai requerer ao juiz a declaração de inconstitucionalidade daquela lei ou ato normativo. Naquele momento, o juiz tem competência para declarar, para fazer a verificação de constitucionalidade daquele dispositivo. É importante entender isso porque, visto que é um caso em concreto, os efeitos desse controle difuso vai surtir apenas entre as partes, João e Ana. Então, não é uma decisão vinculante que vai vincular todo o poder judiciário e vai surtir efeitos para toda a sociedade. Pelo contrário, os efeitos são interpartes, apenas entre João e Ana. Quando falamos de controle concentrado de constitucionalidade, estamos falando de um controle mais complexo. Esse controle, ele surge do sistema austríaco, Então ele tem influência europeia. E aí ele é exercido por cortes supremas. Nesse caso da gente, exercido pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Diferentemente do controle difuso de constitucionalidade, nesse controle não é qualquer pessoa que está legitimada para propor, requerer essa apreciação. O controle concentrado de constitucionalidade, apenas os legitimados na Constituição Federal, artigo 103, podem requerer essas ações próprias para verificação de compatibilidade.
Entre os legitimados estão o presidente da República, a Procuradoria-Geral da República, governadores de estado, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, entre outros. Ao total são 9. De forma diversa, esse controle acontece num caso abstrato. Então, pega-se uma situação, verifica-se, e aí o STF vai entender se há constitucionalidade ou há inconstitucionalidade. Declarando-se constitucional, aquela lei ou ato normativo pode continuar vigorando no ordenamento jurídico. Mas uma vez declarada a inconstitucionalidade, aquela lei ou ato normativo perde a sua validade, consequentemente seus efeitos, e é excluída para de exercer efeitos no ordenamento jurídico. O controle de constitucionalidade concentrado acontece através de ações próprias. 4 delas: ADI, ADO, ADPF e ADC. Entre as principais estão a ADC e a ADI. Por sua vez, ação declaratória de constitucionalidade e ação direta de inconstitucionalidade. As duas, para facilitar, podemos dizer que são antônimas. Enquanto uma declara que aquela lei ou ato normativo é constitucional, a ação direta de inconstitucionalidade declara que é inconstitucional. E aí, ela para de surtir efeitos. Tranquilo? Para compreendermos melhor o controle concentrado de constitucionalidade e os seus efeitos, vamos mencionar um exemplo aqui do Brasil, né, em que o STF apreciou, né, em uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, ela verificou a compatibilidade de uma restrição de homens homossexuais a doar sangue. Então, existia essa norma proibindo homens homossexuais de doar sangue. E aí, o STF, apreciando, entendeu que essa restrição era inconstitucional, pois violava o princípio da dignidade humana e o princípio da não discriminação. A partir disso, o ato normativo foi tido como inconstitucional, inválido e parou de surtir efeitos no Brasil. Quando a gente consegue visualizar tudo isso, a gente precisa firmar os efeitos do controle concentrado de constitucionalidade. Por quê? Se ele verifica um caso concreto, um caso em abstrato, perdão, ele vai ter efeito vinculante em todo o poder judiciário. Então, os seus efeitos são erga omnes. Eles são para todas as pessoas da nossa sociedade. Então, a partir do momento em que o STF declara que aquela lei ou ato normativo é inconstitucional, todo o poder judiciário precisa seguir essa orientação. Então, todo o poder judiciário passará a entender que não se deve mais aplicar determinado dispositivo. Seus efeitos ainda se perpetuam como ex tunc, ou seja, retroativos. Porém, uma ressalva, o STF entende que em alguns casos eles são suspensos. Tá joia? É sobre isso. Agradeço a oportunidade e espero que tenhamos outras oportunidades para debatermos mais sobre direito constitucional. Obrigado e até mais.